Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o último capítulo do livro de Mateus, que encerra o primeiro livro do Novo Testamento. É o capítulo de número 28. O Jesus ressuscitado nos deu uma missão até a sua vida, até a sua volta. Então abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 28 para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós estamos encerrando hoje esse livro muito edificante. O propósito do livro de Mateus, nós já vimos, era demonstrar a vida e a obra de Jesus e demonstrar que ele é o Messias desejado e o esperado das nações. E assim, evangelizar o ser humano em suas aldeias, povoados, vilas, povos e nações. Também seria o de inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel a Deus, de promover o reino de Deus ao apresentar Jesus como tão esperado rei e apresentar o seu reino que ele trouxe em cumprimento do plano de redenção de Deus. Nós temos dito que o livro de Mateus foi estruturado em 5 sermões. O sermão ético, o discipulado em missão, o reino do céu, a igreja e o escatológico. Essa estrutura obedece, assim, uma comparação com os primeiros 5 livros da Bíblia, da Torá, os livros de Moisés. E isso foi estruturado de modo a apresentar Jesus, então, conforme Deuteronômio 18:18, como o profeta que iria ser maior ainda do que Moisés, ele mesmo, Jesus Cristo. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja dos Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para você fazer acompanhamento dos nossos vídeos. Todos os dias nós temos um vídeo novo, diferente da Palavra de Deus. Amanhã, por exemplo, estaremos fazendo o primeiro capítulo do livro de Marcos, o segundo livro do Evangelho. Então, estamos vendo o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Sabemos que nós vimos aqui que Jesus passou por aflições. Ele morreu como rei sofredor dos judeus e foi exaltado na sua ressurreição como vitorioso rei. Nós estamos na 7ª parte, que é a paixão e a ressurreição, que começou no capítulo 26 e está encerrando hoje. Então, Jesus revelou-se a seus discípulos e os comissionou a espalharem o seu evangelho até os confins da terra. Ontem, narrávamos a morte de Jesus. Ninguém o matou. Nem poderiam, mas voluntariamente deu a sua vida por nós. Agora o Pai ressuscita ele dos mortos, e este seu filho acaba vencendo a rainha e toda poderosa morte, que mantinha em cativeiro todas as almas dos homens. Na morte de Cristo, a morte da morte. A morte da morte na morte de Cristo. Interessante, né? Jesus Cristo ressuscitou e ninguém poderia impedi-lo de voltar à vida. Agora, durante 40 dias, estará com seus discípulos, dando a ele instruções especiais e os preparando para o grande momento que se daria após a sua partida. Então, repara bem que coisa tremenda, né? Primeiro surgiu o homem, e todos os homens, até Jesus Cristo e até hoje, nascem, passam pela sua existência e morrem. Jesus nasceu, viveu, passou pela morte, ele não merecia a morte, porque ele não é pecador, morreu e Deus o ressuscitou. Então ele é o primeiro de uma nova espécie, dos ressuscitados. Assim como ele, seremos nós, os que estamos em Cristo. Você já pensou termos nossos corpos transformados para a glória de Deus? Então aqui 2 mulheres no primeiro dia da semana resolvem ver o sepulcro. Um grande terremoto ocorreu e Mateus o associa à visita de um grande anjo. Tem diversas ocorrências relacionadas, se você for estudar bem, você vai ver o surgimento de um anjo poderoso, com um terremoto ou algum abalo da natureza. Temos de admitir que grande era esse anjo que desceu dos céus provocando um terremoto. Foi ele quem deslocou a grande pedra que bloqueava o sepulcro onde jazia Jesus e que deu instruções às mulheres e ainda lhes mostrou onde Jesus havia estado. O primeiro anúncio, então, da ressurreição de Jesus foi dado por um anjo. O primeiro anúncio da ressurreição foi feita por um anjo e por um poderoso anjo.
Também temos de admitir que o ministério de Jesus era cercado de anjos, que de uma ou de outra forma estavam sempre atentos aos acontecimentos. A aparência dele era forte, ele era algo bem forte, pois que se assemelhava com um relâmpago, sendo suas vestes tão brancas como a neve. Compare essa descrição do anjo que viu Daniel no capítulo 10. No capítulo 10 de Daniel. Compare lá aquela visão de Daniel que deixou ele no chão, nocauteado. Até o temor dos guardas lembra o temor daqueles que estavam com Daniel, que se escondiam sem terem visto nem ouvido nada. Eles se encontravam assim apenas com a presença do ser angelical. Provavelmente era ele Gabriel. Aquele anjo anunciou a ressurreição, deu instruções às mulheres de que Jesus estaria indo adiante deles para a Galileia, onde todos o veriam, e ainda reforça a sua fala com uma espécie de uma palavra confirmatória. É como vos digo, ou notem que eu já os avisei, pela NVI. No verso 9, de repente, o que acontece? O próprio Jesus as encontra e se abraçam. Elas o adoram, recebem dele palavra de conforto, a mesma que o anjo havia a elas ministrado para não temerem, e confirma a palavra do anjo para elas irem para a Galileia. O primeiro anúncio de Jesus ressurreto entre os mortos não foi de um homem, nem dos apóstolos, mas de mulheres. O ministério de Jesus é um ministério que comissiona as mulheres no envio delas para o anúncio de sua palavra. Jesus queria se encontrar com seus irmãos, verso 10. Ou seja, Jesus estava se referindo a todos os seus discípulos. Enquanto anjos, o Senhor e as mulheres estavam fazendo a obra de Deus, dos versos 11 ao 15, soldados, chefes dos sacerdotes e líderes religiosos estavam armando um golpe contra o Cristo ressurreto. Já armaram um golpe contra o Cristo que estava vivo entre eles. Agora estavam preparando um golpe contra o ressurreto. Eles estavam construindo uma mentira para explicarem o desaparecimento do corpo de Jesus. Esse incidente é muita grosseria, né? É muita estupidez, é muita ignorância, é muita rejeição, é muita falta de temor a Deus, e as consequências não vão ser tão fáceis assim, né? Eu fico pensando aqui nas consequências advindas desses atos translocados que não têm limites. Parece que quanto mais a gente se entrega às profundezas, mais as profundezas nos absorvem, nos cegando e nos tornando pessoas um bocado decepcionantes. Esse incidente demonstra que a evidência empírica mais descarada e clara do mundo não exerce nenhum efeito sobre aqueles que estão comprometidos com a incredulidade. É o que eu tenho dito. A incredulidade, o diabo tem poder sobre os incrédulos, para que não se lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Então ele vai e cega o entendimento. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos, mas é só dos incrédulos. Ele não tem poder de cegar o entendimento dos crentes. Se você é daqueles que creem, você está abençoado. Se você é daqueles que não creem, eu sinto muito, mas você está sendo cegado. O fato de que a história de um corpo roubado ainda estava circulando nos dias de Justino Marte indica algo do desespero que os líderes judeus sentiram para explicar a tumba vazia, como a incredulidade danosa. Mesmo diante da maior evidência possível, ainda assim a cegueira faz com que rejeitem toda razoabilidade. Orientado pelas mulheres, por aquele anjo com aparência de relâmpago e por Jesus, os discípulos se dirigem para a Galileia, onde ouviram e o adoraram, mas alguns duvidaram também. Essa tradução da expressão idiomática grega, mas alguns outros duvidaram, uma rara palavra grega que provavelmente significa algo como não tinham certeza sobre o que pensar. Então não era muito assim, duvidaram, é assim, e agora? E o que nós vamos fazer? Ou seja, eles estavam tão atônitos diante dos fatos que os seus olhos estavam comprovando. Não se trata aqui de uma dúvida que gerasse ou fosse gerada pela danosa e maligna incredulidade. Jesus, ressurreto, se aproxima deles e fala que toda a autoridade no céu e na terra tinha sido dada a ele. Está vendo? Toda a autoridade no céu e na terra.
estão nas mãos de Jesus. Não temas, pregue a palavra. Jesus agora exercia total autoridade. O Filho do Homem veio diante do ancião de dias e recebeu o domínio prometido. Daniel 7, 13 e 14, que diz: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem, dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. O seu reino tal que não será destruído. O fim da história começou. Mas não estará completa até o seu retorno em glória. Mateus 26, verso 64. Meu Deus, Jesus está voltando mesmo. Então, meus queridos, nós estamos vivendo o fim da história. O fim desse capítulo já começou. E nós só estamos aguardando o Maranata, a volta de Jesus. Em função disso é que ele conclui dizendo: portanto, ide. A grande comissão procede da autoridade de Cristo. Certo? Desde que a nova era começou, a nova que eu digo com Jesus Cristo, o evangelho deve ir a todo mundo. A autoridade de Jesus em seu mandamento direto e inequívoco é nossa principal razão para o evangelismo e missões. Embora a palavra não seja um mandamento propriamente dito, esse ide compartilha da força imperativa do verbo do qual depende, como no verso 7, onde a mesma forma sintática para ide é certamente intencionada como comando. Era para irmos, e é para irmos e fazermos discípulos. O verbo aqui, fazer discípulos, é tipicamente entendido como ensinar ou treinar. Num certo sentido, somente Deus faz discípulos, mas ele nos envia como mestres e como treinadores para aqueles que efetivamente ele chama. Esse treinamento, conforme estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, que você adquire nas Semeadores, www.semeadores.com.br, os discípulos. Nesse treinamento dos discípulos envolve batizá-los e ensiná-los a guardar os seus mandamentos, verso 20. Completando sua instrução era para irmos e fazermos discípulos de todas as nações. A mesma palavra que com frequência é traduzida como gentios. Não mais o evangelho é dirigido somente a Israel. Contraste aqui com 10, de 5 a 6. Ao contrário, a grande promessa de que por meio de Abraão todas as nações seriam abençoadas, Gênesis 12, 13. 12, 3. Deve ser agora cumprida à medida que os discípulos de Jesus espalham o reino para todas as nações. Em todas as nações, a fim de ir batizando cada um. Compare com 3:11. Aqui, aqueles que se tornaram discípulos são batizados, literalmente dentro. Um nome trino. É um nome, não os nomes de. É um batismo, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são somente um Deus. Os discípulos são batizados em esse nome porque eles creram em. Por exemplo, colocaram-se à disposição de confiar em si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles são transformados em a nova aliança que as 3 pessoas da Trindade validaram. O que eles deveriam ensinar e guardar? Tudo o que Jesus lhes tinha ordenado, verso 20. Os discípulos não devem somente ensinar a pura verdade, eles devem ensinar a obedecer. Claro que para que eles obedeçam devem saber o que Jesus ensinou. Assim também é necessário que eles conheçam a verdade. Doutrina e obediência não podem andar separados. A promessa para eles não desanimarem era que ele, o Senhor, estaria com eles para sempre, até o fim dos tempos, ou até a consumação do século, conforme a NVI. Deus não colocou sobre os seus discípulos a responsabilidade de disciplinar o mundo, sem prometer a sua presença no esforço deles. Nós temos a confiança de que não estamos sozinhos, mesmo nos momentos mais desanimadores, porque Ele sempre estará conosco. As palavras finais de Jesus no Evangelho de Mateus dirigem a atenção para a grande esperança de todos aqueles que seguem a Cristo. Jesus inaugurou o reino e nos enviou para espalhá-lo, para longe em todo o mundo. No entanto, o grande objetivo no qual colocamos toda a nossa esperança é o de que o reino levará este mundo a um fim e introduzirá a plenitude do reino glorioso de Cristo quando ele retornar.
O capítulo 28 começa: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. As mulheres tendo um papel tão importante no Evangelho. Mateus 28, 20, o último versículo, diz: ensinando-os a guardar, eu vou ler a partir do 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Recapitulando o que já dissemos, antes mesmo de elas irem passar a informação recebida do anjo, elas encontraram o Senhor dos anjos e de tudo que neles há, o próprio Jesus ressuscitado. É ele quem conclui as instruções e avisa as mulheres para que os discípulos se preparem para encontrá-lo. Finalmente, Jesus forma a grande comissão. Essa, para mim, é a Missio Dei, a missão divina. A missão dada a todos os seguidores de Jesus, independentemente de serem ou terem títulos. Pastor, evangelista, missionário, independentemente, cada cristão está comissionado. Todos os que creem devem seguir a Jesus e obedecerem suas instruções, de Mateus 28, verso 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E qual a promessa que temos ao fazer tudo isso? Que ele em todo o tempo estará conosco, até a consumação dos séculos. Que maravilha nós podermos refletir, nós podermos pregar e nós podermos anunciar esse maravilhoso livro de Mateus que nós concluímos agora. Espero que nesse capítulo 28 você tenha sido despertado para a sua Missio Dei. Amanhã estaremos aqui com Marcos capítulo 1. Jesus aqui chama seus primeiros discípulos no capítulo 1 de Marcos. Mas hoje ele está chamando você. Inscreva-se no nosso canal, clica aí no sininho para você acompanhar. Todos os dias estaremos aí terminando esse projeto dia 21 de abril de 2019. A 23 de julho de 2019. Nós começamos dia 21 de abril de 2016. Então fique com Deus, curta aí nosso vídeo, espalhe, divulgue, compartilhe, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nós temos sempre a parte escrita. Também você tem a loja virtual, os semeadores.com.br, e nosso programa de rádio, todos os dias às 8h30, uma palavra de Deus para a sua vida, para a nossa edificação. Fiquem com Deus e Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família e seu ministério. Amém.